Gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos vivos, de poder estar aqui compartilhando mais um capítulo com vocês do livro de ouro de Saint Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou, e agradecer pela saúde, pela nossa casa, pelo trabalho, por cada detalhe da nossa vida, pelos nossos familiares, maridos, esposas, filhos, que de alguma forma entraram na nossa vida com um propósito, por um motivo, para que nos ajude a gente, né? Cada um a se compreender, porque é através do outro que a gente começa a perceber aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente precisa mudar. Então, gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade. E hoje vamos falar sobre o capítulo 15, Cuidado com a Astrologia. Da gloriosa plenitude da luz e da substância onipresente de Deus Criador, provém a abundância de todas as coisas. O estudante que for suficientemente forte e firme para sustentar-se apenas com sua poderosa presença Eu Sou, nunca dividindo a presença e o poder de Deus Criador um só instante, encontrar-se-á ascendendo constantemente para esta poderosa perfeição e livre para sempre de toda a ideia ou reconhecimento de qualquer limitação. Então, quando a gente não divide a nossa atenção, né, com a presença do Eu Sou, quais outras coisas mundanas, externas, que aparecem no nosso caminho, você consegue cada vez mais ancorar essa energia. É isso que ele vai falar sobre esse capítulo aqui, tá? Então você vai entender o porquê esse cuidado com a astrologia. Mas na verdade, não que ele seja contra a astrologia, mas sim porque ela hoje em dia, ela é aplicada, ela é utilizada de forma errada, tá bom? O estudante que puder se manter dentro desta poderosa presença será muito feliz, para benefício de alguns estudantes que, apesar de muito sinceros, estão deixando sem saber que sua atenção se afaste desta presença íntegra. Desejo expor alguns fatos sem qualquer intenção de imiscuir-me no livre arbítrio de cada um. Então ele está colocando aqui, na verdade, essa observação é mais com o propósito de nos alertar sobre essa possibilidade que ocorre e que na verdade é muito mais presente na nossa vida, a gente acabar permitindo que outras interferências entrem na nossa percepção, na nossa atenção e acabe dividindo o nosso foco. Então ele está falando aqui que ele não quer se intrometer no nosso livre-arbítrio, tá? Mas ele vem levantando essa questão para que a gente coloque um alerta no nosso dia a dia, tá? Os documentos que citarei estão em nosso poder e cobrem estes últimos 100 anos. Desejo falar-vos hoje sobre a ilusão da astrologia. Nenhum ser vivo poderá dedicar-se à astrologia e, ao mesmo tempo, entrar na presença do Eu Sou e lá ficar. Por trás da prática atual da astrologia está o desejo humano
e a oportunidade de justificar e gratificar os desejos externos. Deixar-me expor um fato aterrador que está em nossos arquivos. Não há coisa alguma, nem fase de estudo, que tenha causado mais fracassos e mais crimes indiretos do que a fraude causada pela astrologia de hoje. Em anos recentes, existiu, na cidade de Chicago, um brilhante estudante de metafísica que assentando conscientemente o engano de seu horóscopo, foi impulsionado ao suicídio. O que a humanidade mais necessita, diz o estudante acima de tudo, é de rocha firme, que é a consciência da poderosa presença Eu Sou, sobre a qual permanecerão a salvos e livres do abismo que constitui as máquinas externas. Os estudantes não necessitam saber dos decretos negativos de uma morte em perspectiva, nem da chamada má sorte do destino. Só devem dar crédito à invencível presença Eu Sou, que preenche tudo e que é a única e toda vida de nosso ser, e para onde nosso coração precisa ser dirigido e lá mantido firmemente. Então aqui ele deu o exemplo, né, de um estudante de metafísica que estava ascensionando conscientemente dentro de todo esse conhecimento e que com o uso errado, né, do horóscopo, ele foi impulsionado ao suicídio. Então ele está falando que a gente precisa se manter como uma rocha firme, de uma forma consciente, dentro da poderosa presença Eu Sou. Que assim a gente vai permanecer a salvo e também livres dessas intervenções mundanas e externas. E que quando a gente mantém a atenção, né, direcionada para essa invencível presença Eu Sou, que preenche tudo e também toda a nossa vida, né, e que quando a gente direciona para o nosso coração, lá essa energia se mantém firme, tá? Então ele está dizendo que a gente não precisa usar o horóscopo, né? E o horóscopo, ele às vezes acaba trazendo informações ruins, né? Chamada má sorte, coisas ruins relacionadas ao nosso destino, às vezes fala sobre morte, e que isso pode impactar de forma negativa na nossa atenção, dentro do poder que a gente está ainda fortalecendo da presença Eu Sou. Tá bom? Então, quando você acaba direcionando o seu foco, a sua atenção para má sorte, você acaba tirando a atenção que deveria estar exatamente no fortalecimento do seu Eu Sou. E quando você começa a pensar nessa má sorte, ou numa morte iminente, ou alguma coisa relacionada ao seu destino que foi falado ali de forma negativa, você acaba interrompendo o fluxo da sua vida, você acaba interrompendo e atrapalhando até no seu livre-arbítrio, tá? Então ele está colocando como, hoje em dia, o horóscopo, né? Quando você vai falar de signos, quando você vai falar sobre o que está para acontecer durante a sua semana ou do seu mês, e que se você realmente levar muita ferro e fogo o que está escrito ali, isso pode atrapalhar no seu desenvolvimento, tá? Na sua transformação. Na presença Eu Sou, não há altura que o estudante não possa alcançar. Mas se permitir que a sua atenção se detenha em astrologia,
numerologia e muitas logias de hoje, não haverá abismo em que não possa cair. Então, assim, acaba que tudo que a gente utiliza de forma errada, numerologia, astrologia, tudo que termina em logia, que ele coloca aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com o significado que você vai estar dando para a interpretação daquilo, tá? Porque isso pode ser uma armadilha e você pode cair nessa armadilha e acabar, infelizmente, se afastando de todo esse conhecimento, de tudo que está sendo falado e abordado em todos esses capítulos até agora. O emprego atual da astrologia não se parece em nada com o emprego que tinha séculos atrás. Naquela época, não transmitia declarações negativas de qualquer espécie. O grande mal, ao fixar a atenção na astrologia, é que os estudantes aceitam as declarações negativas, muito mais do que eles próprios admitem. Até eu já caí, acho que todos nós, né? Uma vez eu fiz meu mapa astral e deu lá que eu estava no inferno astral e que eu ia ficar durante 7 anos presa nesse processo, até que ia renascer da Fênix e tudo na minha vida ia mudar. E durante 7 anos eu contei e esperei durante 7 anos sair, né, daquele inferno astral, realmente, daquele período, e que para mim seria períodos, né, anos muito ruins e negativos. Enfim, então a gente acaba sendo influenciada, querendo ou não, pelas coisas que a gente lê, né, por algo que alguém fala às vezes pra gente. Ah, deixa eu ler sua mão, aí alguém olha lá e fala que você não vai casar, que você pode ter problema de saúde. Então, assim, isso é uma sugestão que até a PNL utiliza muito, né? É a autossugestão. Quando você escuta alguma coisa e você internaliza aquilo, dando um significado realmente negativo para aquilo ou positivo, você acaba realmente assimilando aquilo de forma errada. E na PNL, na programação neurolinguística, a gente usa exatamente a autossugestão para a gente modificar aquela forma de pensamento que a gente internalizou de forma errada. Então ele está falando que acaba que essas sugestões que vêm, né, dessa busca nossa de querer respostas, e assim, a gente busca resposta no externo, sendo que toda a resposta, como já foi dito aqui, em vários outros capítulos, está dentro de cada um de nós, sabe? É só você realmente se conectar com o seu eu interior, com o seu eu sou, para que você obtenha essas respostas. E ela acaba chegando até você. Mas você precisa, né, estar aberto, permissivo a isso também. Então vamos continuar. A força sinistra negativa, gerada no mundo pela humanidade, sempre se vale de coisas como estas, para obter e prender a atenção, especialmente do estudante que está progredindo, e assim mantê-lo naquilo que o faça descer em vez de o elevar. Onde há um horóscopo que indica a morte de alguém, várias mentes se fixam nessa ideia e indiretamente se comete um verdadeiro crime, tão sutil que os indivíduos se horrorizariam se lhes fosse demonstrado que tiveram alguma participação nele. Porém, esta é a verdade. Se pudesses ver por um dia, do grande ponto de vista interno, a força destruidora gerada e usada através do emprego de hoje, que se faz da astrologia, fugireis dela como de uma víbora venenosa, que espera para vos atacar e introduzir o veneno em vossas veias. Eu vos digo, amados estudantes, em nome de vossa luz e de vosso progresso,
permanecei dentro de vossa presença eu sou. Não deixeis que vossa atenção seja desviada ou dividida por nenhuma coisa externa. Se desejais evitar a roda da reencarnação indefinidamente. Então ele está falando, se a gente quiser interromper e evitar essa repetição de encarnação em encarnação, a gente deve evitar exatamente, né, dividir a nossa atenção ou não permitir que ela seja, né, também desviada daquilo que a gente está hoje em dia buscando aqui, disso que a gente está buscando ancorar, né, dentro desse aprendizado do eu sou. Do grande amor de meu coração, crendo e sabendo do ponto de vista interno, a qual vós não tendes acesso ainda, eu vos aconselho evitar tudo o que tenha sabor a uma expressão ou condição negativa. Então, ascendereis nas asas de vossa poderosa presença eu sou, para a liberdade e bênção da eterna, perfeita e ilimitada luz. Eu também acho, sabe, se a gente sabe que a gente pode cair nessas armadilhas, nessas tentações, então é preferível evitar. Até a gente realmente ancorar nosso eu sou para que a gente consiga utilizá-la de uma forma mais forte, sabe, mais ativa dentro da gente, mais consciente. Enquanto a gente não atingir esse patamar, é preferível evitar. Já que a resposta está dentro de você e você já sabe disso, então não precisa você buscar as respostas em tarô, em horóscopo, em runas, né? Você pode buscar essas respostas dentro de várias afirmações que já foram ditas aqui, para que você tenha a resposta e para que você também se mantenha no caminho do que ou de onde você quer chegar, né? Do objetivo que você quer chegar, no propósito que você quer alcançar. Como disse, não desejo me imiscuir, né? Eu não desejo me intrometer em vosso livre-arbítrio. Porém, as portas da liberdade eterna estão abertas diante de vós, se acreditais na verdade que eu vos tenho manifestado e que vos ajudará a entrar por essas portas e receber a bênção interna da luz que está à espera para envolver-vos. Tudo lhes será dado em acréscimos. Se há condições em vossa vida, lar, meio ambiente, das quais vós quereis livrar, ordenai, através da presença eu sou, que estas condições sejam dissolvidas e consumidas antes sua poderosa luz e poder. Então está dizendo que se houver qualquer coisa na sua vida, no seu ambiente, que vos atrapalhe, né, que acabe te tirando a atenção, dividindo a sua atenção, ele fala, ordenai através da sua presença eu sou, para que essas condições se dissolvam, sejam dissipadas, tá? E sejam consumidas pela a sua poderosa luz e poder. Mas depois ele vai falar uma outra afirmação. Isso aqui ele só está orientando, mas tem uma afirmação que ele coloca aqui mais à frente, que eu vou ler, que depois vocês podem anotar, tá? Mas para quem está acompanhando todos esses capítulos, você já pode montar, você já pode criar as suas afirmações, né? O que você deseja ordenar para que você consiga alcançar aquilo que é necessário naquele momento da tua vida. Seja uma limpeza, seja uma cura, seja uma cocriação, né, de algo mais objetivo, né, mais concreto, parte financeira. Então, assim, você já pode, através de todo esse conhecimento que você já obteve até aqui, criar frases aí
para que afirmações para que você possa utilizar conforme a sua própria necessidade, tá? Amado estudante, que vos encontrai sob esta radiação, não voltaremos a tratar deste assunto novamente. Possa a presença Eu Sou dentro de vós, tornai-vos capazes de ver a luz e a verdade do que vos digo. Vi dentro de vós a luz gloriosa, que pode ser acelerada a uma... Gente, hoje eu tô mal. É minha garganta. Vi dentro de vós a luz gloriosa, que pode ser acelerada a uma radiação deslumbrante, que vos permitirá expressar a perfeição. Então ele está falando que ele viu dentro de nós essa luz gloriosa. E que ele no livro, desde o início, ele fala que nada é por um acaso. E que se você chegou a esse conhecimento, se você chegou até esse livro, por um acaso ele apareceu aí para você do nada, na verdade não foi do nada, né? É um chamado, é porque existe uma luz já dentro de você que pede por isso, sabe? Que clama para que você comece a obter esses conhecimentos, para que você possa se libertar, para que você possa encontrar a sua verdade, para que você possa encontrar o seu autoconhecimento pessoal e espiritual também. Por isto, ofereci minha humilde assistência, por minha própria vontade. Porém, se a personalidade persistir em deixar que a atenção se coloque em qualquer coisa que não seja a poderosa presença Eu Sou, que eu sei ser a mais poderosa e a única presença transmutadora capaz de resolver todos os problemas, então os meus humildes esforços terão sido em vão. Então ele está aqui, né, se colocando, e foi realmente, né, São Germain pediu para que ele pudesse intervir, e ele veio realmente agora, quando começou a Era de Aquário, final de dezembro do ano passado. Ele faz parte dessa Era de Aquário, e ele pediu exatamente para que ele pudesse vir e trazer todo esse conhecimento, que foram ensinamento que Jesus também tentou passar lá atrás, mas de uma outra maneira, até por conta da época. Então tinha que ser de uma forma bem sutil, mas hoje em dia a gente tem capacidade, a gente está preparado para obter esse conhecimento da forma que está chegando agora. Então ele está dizendo que ele está colocando aqui para a gente que só dessa maneira, através da poderosa presença Eu Sou, nós seremos capazes de realmente transmutar, de nos transformar, e que se a gente não entender isso tudo, todo esse serviço que ele se coloca aqui de forma humilde pra gente, terá sido em vão, tá? Eu vos asseguro, meus queridos, que chegastes a um ponto no qual deveis ir para cima ou para baixo. Com vossa atenção determinada e firmemente mantida constantemente na poderosa presença Eu Sou, não há condição, força ou presença na terra e no céu que possa impedir a realização maravilhosa e gloriosa da eterna liberdade e perfeição. Se não entendes dentro de vós o sentimento que vos fala sobre o grande amor divino, que me capacita a vos expressar esta verdade para a vossa proteção, então teremos que esperar um momento em que esta verdade apareça dentro de vós. Então ele está falando que é o tempo de cada um, mas que agora é o momento para que a gente possa ascensionar, para que a gente possa realmente utilizar esse conhecimento para nos ajudar e também para ajudar, né, através de um bem maior. Uma vez que os estudantes e indivíduos
tenham compreendido e reconhecido a poderosa presença eu sou, uma vez que os estudantes e indivíduos tenham compreendido e reconhecido a poderosa presença eu sou, e mesmo assim deixam sua atenção que se fixe em coisas estranhas, seja consciente ou inconscientemente, o que não faz diferença, estarão dando as costas deliberadamente à presença, que é a fonte de seu ser e a vida dentro de si mesmo. Eu declaro com todo amor de meu ser que eu sou a presença que vos capacita a ver e sentir esta verdade e manter-vos unidos a ela por amor ao vosso próprio progresso. Aqueles que se mantiverem firmes e suficientemente convencidos dessa poderosa presença encontrarão em sua experiência abundantes provas de seu poder e inteligência ilimitada. E realmente, quanto mais você usa essa presença do seu eu sou, sabe, mais poder você começa a ver que você tem. E se torna realmente limitado com pequenas coisas, como ele já falou aqui, como encontrar uma chave, colocar o carro numa vaga num lugar que você sabe que é difícil de estacionar, coisas simples no seu dia a dia, você começa realmente a modificar, sabe? E você começa a sentir dentro de você essa mudança. Mas é preciso praticar, é preciso realmente perseverar, é preciso você o tempo todo estar orando e vigiando, né? Orando para que você esteja em conexão e vigiando o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está projetando e plasmando de forma aí, muitas das vezes inconsciente. Amado estudante, muitas mãos da hóstia ascensionadas estão estendidas para vós, a fim de dar-vos assistência, enquanto puderdes manter vossa atenção unida na presença ativa de Deus Criador em vós, e resistirdes firmemente à influência de toda a aparência externa. Então, a gente está recebendo aí total suporte, apoio, acolhimento, né, de todos os mestres ascensionados, para que a gente consiga alcançar esse poder, para que a gente consiga ancorar essa nossa energia, essa nossa verdade. A verdade é poderosa e prevalece. Sente vossa majestosa presença todo o tempo. É um erro que o estudante se desluda porque alguma coisa na qual tenha trabalhado e não se manifestou instantaneamente. E isto ocorre porque ela não gerou energia e poder suficiente para manifestar rapidamente o seu desejo. A atenção que está somente no seu eu sou. Então, muitas das vezes, a gente acaba se desiludindo e fala: isso não funciona, tá vendo? Isso é uma balela, isso não serve para nada. Eu estou utilizando esse poder do eu sou e eu não estou vendo o resultado. Então, a gente acaba entrando numa desilusão de que esse poder não funciona, de que isso tudo é uma grande mentira. E acaba que a gente se afasta desse nosso eu sou, né? A gente tira a atenção do eu sou, de todo o trabalho que você está construindo. Então, assim, por mais que nesse momento você esteja utilizando o poder do seu eu sou e não esteja vendo o resultado de forma tão imediata, não desista. É aquilo que Jesus falava, né? Persista. Chico Xavier também, né? Perseverança. Então é necessário que você realmente tenha comprometimento com você mesmo, para que você possa
é igual à academia. Se você quer ficar com um corpo estrutural, você vai ter que trabalhar muito para alcançar aquele corpo. Depois que você alcançar, você vai ter que trabalhar para manter aquele corpo. Então é a mesma coisa esse poder. Só que você não vê, às vezes, o resultado de uma forma como você vê o seu corpo, que você consegue enxergar. Aqui já é uma energia sutil, mas à medida que você for trabalhando esse poder dentro de você, você vai ver a manifestação dele. Você vai começar realmente a ver os resultados. Então, assim, ele coloca que o erro, né, isso ocorre porque ele não gerou energia e poder suficiente para manifestar rapidamente o seu desejo. Então tá faltando você gerar energia e manter, né, a atenção ali suficiente para que aquilo venha se cocriar para você, para que aquilo venha se manifestar, tá bom? Suponhamos que eu decretasse: eu sou a poderosa presença, eu sou em ação. E depois, uma hora mais tarde, deixasse que minha atenção se fixasse em um horóscopo desfavorável ou em uma condição externa que indicasse algum infortúnio. Não vedes como isso anularia a afirmação que eu fizera para libertar o poder de liberdade feito por mim? Então ele está falando, né? Se você agora utiliza esse poder, eu sou a poderosa presença, eu sou em ação, né? E decreta lá, faz uma afirmação dentro dessa energia sua. E no decorrer do dia, alguém chega para você e vai ler o seu horóscopo, ou então te dá alguma informação ruim que indicasse algo contraditório àquilo que você estava buscando. Nesse momento que você tira a sua atenção para o que você criou lá atrás e coloca atenção para o que você está escutando e acaba acreditando no que você está escutando, você automaticamente anula ou diminui drasticamente a força daquilo que você falou, né, ordenou no início do dia. Então ele está falando exatamente isso, tá? Que a gente precisa ter atenção para as coisas que estão ao nosso redor, para que a gente não tire o poder daquilo que a gente manifestou ou no início do seu dia, ou qualquer momento. Mas assim, é importante que você não divida essa atenção, que você não duvide daquilo que você está manifestando, daquilo que você está afirmando, daquilo que você está ordenando para a sua transformação, para o seu crescimento, para uma cocriação. Jesus, Yeshua, disse: não podeis servir a dois senhores. Isto quer dizer que não podeis dividir a atenção, porque deveis vos deter, olhar e escutar. Eu vos digo: não podereis progredir se colocardes poder em outra coisa que não seja a vossa poderosa presença, eu sou. Infelizmente, o que se passa com muitos estudantes é que não se fixam na poderosa verdade de seu ser o tempo suficiente para conseguir a energia e força necessária a fim de resistirem à influência da sugestão e da aparência externa. Foi o que eu acabei de falar, né? O estranho para mim é que, uma vez colocada a atenção do estudante no Todo-Poderoso, no poder do Todo-Poderoso, da presença Eu Sou, o único princípio ativo de vida que tem Deus Criador em ação dentro e em torno dele, e fixada também sua atenção nas coisas externas, não percebe que está dividindo o poder e retardando a magnífica atividade
e a realização que a presença eu sou atrairia? Eu vou ler esse capítulo novamente porque eu acho... Capítulo não, esse parágrafo. Estranho para mim é que, uma vez colocada a atenção do estudante no poder do Todo-Poderoso, na presença eu sou, o único princípio, né? O Todo-Poderoso, a presença eu sou, é o único princípio ativo da vida que tem Deus Criador em ação dentro e em torno dele. Então, esse é o único poder de criação que tem dentro de você e ao seu redor. E fixada também sua atenção nas coisas externas. Não percebe, então quando você fixa, né, as coisas nas coisas externas, não percebe que está dividindo o poder e retardando a magnífica atividade e a realização que a presença eu sou atrairia para você? Então, assim, toda vez você tem, o poder está dentro de você e o seu entorno. Quando você acaba colocando sua atenção para algum fator externo, você acaba retardando ou anulando o seu poder dentro de você, todo o seu potencial que você poderia realmente manifestar. Todavia, tendo passado pela mesma experiência, temos a paciência infinita para esperar até que o amado estudante possa empunhar o cetro do domínio desta poderosa presença, eu sou, e sustentá-lo. Então ele está dizendo que por mais que a gente erre, por mais que a gente caia nesse mesmo erro, toda a falange de São Germain, né, todos os mestres ascensionados, eles têm a paciência infinita para que a gente um dia consiga ancorar essa energia e a gente consiga erguer esse nosso poder a fim de sustentá-la mais firmemente, sem permitir que as influências externas acabam interferindo de forma negativa na nossa vida. Então, assim, a nossa maior dificuldade é realmente perseverar, é fazer com que a gente consiga manifestar esse poder dentro da gente. Então, a gente precisa ter consciência disso para que a todo momento, aí vem, né, o vigiar novamente, usar o papel do observador para que você consiga se ater, né, quando você fugir daquilo que, na verdade, você quer aumentar, naquilo que você quer realmente trabalhar dentro de você. Então, toda vez que você perceber que teve algum gatilho que, de algum modo, te tirou dessa conexão, te tirou essa atenção, automaticamente você precisa voltar para dentro de você novamente, para que você possa anular esse pensamento ruim e negativo, para que você possa novamente focar dentro do poder do seu eu sou e voltar a utilizar essa energia de forma favorável para a sua manifestação. Posso trazer-vos documentos das quais que dia a dia são cometidos através da sugestão, pois a astrologia, a sugestão dada, põe a lei em ação para cumpri-la. Aqui ele está falando da sugestão, né? Que a astrologia, ela atrai a sugestão que vai fazer com que você coloque ela em ação. Então, a sugestão que eu até comentei, né, da PNL, que a gente trabalha muito a autossugestão. E tem um livro que é bem interessante, que é o livro do Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Vale a pena ler. Ele tem 3 livros do Poder do Subconsciente, mas tem o primeiro, que é um bem fininho e pequeno, que ele fala exatamente disso. Do poder da sugestão, das afirmações que você pode utilizar. Ele não fala nada sobre São Germain. Ele fala
do que ele conseguiu alcançar, do que ele conseguiu entender, de como funciona o subconsciente. E ele conta até um caso de uma menina não, foi de um homem que morreu porque alguém falou para ele que ele tinha uma doença e tanto tempo de vida. E aquilo ele internalizou, ele acreditou, ele alimentou aquilo e ele acabou até morrendo até antes do tempo. E ele fala sobre outros casos que também tiveram o mesmo diagnóstico, vamos dizer assim, e que a pessoa conseguiu reverter a situação, né? Ela está viva aí até hoje. Então é bem interessante esse livro, que fala dessa questão do poder da sugestão. Quando vossa atenção está em determinada coisa, instantaneamente o poder dentro de vós dirige-se para ela. Se os astrólogos não deixarem de manter o pensamento de morte sobre tal pessoa, ela morrerá. Isto é crime. Esta pessoa é um filho e uma filha de Deus Criador e tem o direito de viver o tempo que lhe foi decretado. Há crimes muito piores que o assassinato físico, que não tem termo de comparação, porque são cometidos deliberadamente por pessoas que sabem o que estão fazendo. Há uma ação certa e infalível da lei, isto é, aqueles que fazem tais coisas devem pagar vivendo uma experiência semelhante. É a lei do retorno, né? Contra a sugestão negativas de outros, dizei. Então aqui ele está falando, quando alguém fizer algum tipo de comentário, fala alguma coisa negativa para você, né, você pode usar essa afirmação que ele passou aqui pra gente. E você pode anotar aí. Eu sou a presença anulando tudo isto para que não possa afetar nem a mim, nem o meu lar e nem o meu mundo. Eu sou a presença anulando tudo isto para que não possa afetar nem a mim, nem a meu lar e nem o meu mundo. Eu sou a presença anulando tudo isto, para que não possa afetar nem a mim, nem a meu lar e nem ao meu mundo. Dissipar conscientemente algo que tenha sido dito em vossa presença é a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, quando você usa essa afirmação, você está dissipando aquela energia que por um acaso foi, né, mandada para você, mas você vai estar dissipando ela de forma conscientemente. Então, ela age de forma muito rápida, tá? Dizei, aqui uma outra afirmação. Eu sou a única presença atuando aqui. Para qualquer coisa que não desejais que continue. Então, assim, essa afirmação, eu sou a única presença atuando aqui, você pode utilizar toda vez que você quiser ancorar a sua energia, toda vez que você quiser fazer um tipo de limpeza, toda vez que você quiser dissipar qualquer outra energia contrária à tua, tá bom? Eu sou a única presença atuando aqui, para qualquer coisa que não desejais que continue. Aí tem uma outra afirmação. Através da presença que eu sou, isto cessará agora e para sempre. Através da presença que eu sou, isto cessará agora e para sempre. Então aqui você vai estar cortando qualquer tipo de mal, qualquer tipo de sugestão que não vai de acordo com aquilo que você quer trabalhar dentro de você, tá? Então, se alguém falar pra você, isso não vai dar certo, isso não tem nada a ver com você, isso é perda de tempo. Quando a pessoa der uma sugestão contrária àquilo que você acredita e faz sentido pra você,
você pode usar essa afirmação. Você pode usar até a junta. Eu sou a única presença atuando aqui. Através da presença que eu sou, isto cessará agora e para sempre. Você pode até juntar as duas. Eu sou a única presença atuando aqui. Através da presença que eu sou, isto cessará agora e para sempre. Isto atua como se fosse chocar contra uma parede para derrubá-la. Quando realmente sentis e planejais alguma coisa, pondes em ação o poder que a realiza. Procurai entender o poder ilimitado que tendes a vosso serviço. Então ele está colocando que toda vez que você quiser realmente colocar um planejamento em ação, se aquele planejamento faz sentido dentro de você, se você sente que é o seu propósito, que você precisa dar continuidade àquilo, que veio à sua mente e que aquilo vai te trazer benefícios e também benefícios a outras pessoas, você deve realmente acreditar no poder de realização desse planejamento, tá? Aí você deve ancorar, né, a sua energia dentro desse poder ilimitado, não permitindo que nenhuma interferência externa venha a te atrapalhar. Na sensação existe tanto a visão como a audição, porque podemos ouvir e ver sem a necessidade de empregar estas faculdades. Quando uma pessoa se toma colérica, né, raivosa, irritada, instantaneamente abre passagem para outras esferas dessa mesma qualidade, e um acúmulo da mesma espécie se filtra vertiginosamente. O medo é um canal aberto através do qual se manifesta toda classe de atividades destrutivas. Quando as coisas são feitas conscientemente, tem muito mais poder. Quando a energia é liberada, atua porque a pessoa a colocou em movimento. Não faz diferença se foi um rei ou um serviçal, porque nós todos somos iguais. Então ele está dizendo aqui, se por um acaso, né, você se conectar com um sentimento ruim, uma raiva, um medo, que nem ele colocou aqui, e se isso ainda for de forma consciente, o poder ainda é maior. Então vamos dizer, eu tô com raiva do que meu namorado me traiu. Eu quero vingança. Eu tô com raiva, sabe? Eu quero que ele sofra. Então você está usando esse sentimento destrutivo de forma consciente. E isso acaba realmente tendo um poder maior. E por conta de ter esse poder maior, ele vai retornar para você triplicado. A gente já falou isso em outros capítulos. Então é isso que ele está falando aqui, tá? Você acaba abrindo portas que vão acabar te autodestruindo. Então não permita isso. Toda vez que você observar que você está com medo, está com raiva, os sentimentos fazem parte dessa nossa experiência carnal, né? Dessas nossas experiências de vida. Nós estamos vivendo ainda dentro de uma matéria mais densa. Então esses sentimentos virão. A questão é você não permitir que esses sentimentos te dominam. Pelo contrário, eles estão ali momentaneamente. Então é você que tem que ter o controle deles. Você precisa entender que eles estão ali. Você pode acolher esses sentimentos, mas você não precisa permitir que eles se fixem, criem raízes dentro de você. Tá bom? É essa a diferença. Eu tô triste, eu tô com raiva, tudo bem. Tudo bem. Acolha esse sentimento. Fala que você entende que ele tá ali naquele momento. Que realmente, né, aquela experiência que você vivenciou não foi legal.
mas perdoa, sabe? Perdoa outra pessoa, perdoa você mesma, para que você possa se libertar daquele sentimento, para que você não crie, sabe, condições para que aquele sentimento cresça e você tire o foco de todas as outras coisas da sua vida e direcione só para aquilo, tá bom? Então, quando os sentimentos são excitados, estão aceitando esta sugestão. Podeis sentar-vos e escutar uma conversa destrutiva, sem ser afetado por ela. Então ele está colocando aqui, ó, você pode sentar e escutar até uma conversa destrutiva, sem você permitir ser afetado por ela. Enquanto controlardes o sentimento no plexo solar. Tudo que a gente absorve, né, do mundo externo, a gente absorve por aqui, pelo plexo solar, que ficam 3 dedinhos acima do umbigo. Então, acaba que tem gente até que coloca, né, tampa o umbigo para não absorver. Mas a questão é você realmente fazer essa limpeza no seu plexo, né, e não permitir que essa energia tome conta de você. Então ele está falando exatamente isso, para você aprender a controlar esses sentimentos que vão entrar pelo seu plexo. Então, tomar cuidado. Eu sempre falo que às vezes as pessoas são tão ainda infantis ou imaturas que a gente acaba, assim, nós temos nossos próprios problemas e mesmo assim a gente acaba absorvendo o problema dos outros. A gente acaba colocando na nossa mochila tanto peso que a gente não consegue caminhar conforme deveria, né? A gente não consegue fluir. Então, às vezes, a gente toma dores dos outros. O outro lá, sei lá, recebeu um fora do nosso chefe, né? Um chefe em comum. A pessoa fica com raiva daquele chefe, fica, sabe, assim, sentindo as dores do colega. Tudo bem que a gente precisa ter empatia, se colocar até no lugar do outro para que a gente possa ajudá-lo, mas não absorver. Porque se você absorve, se você coloca isso na sua mochila, você primeiro vai ter que trabalhar isso internamente para depois você poder ajudar o outro. Então é esse autoconhecimento, esse autocontrole que ele está falando aqui, tá? Que a gente tem que tomar um cuidado, aí vem o vigiar, para que a gente não absorva, a gente precisa estar protegendo esse plexo solar para que a gente não absorva tudo que está ao nosso redor. O jogo não vos traz nenhum benefício. A senhora X, em um certo tempo, teve um maravilhoso poder. Antes disso, tenho que dizer, nenhuma coisa pode penetrar em vosso mundo a menos que permitais. O jogo não vos traz nenhum benefício. A senhora X, em um certo tempo, teve um maravilhoso poder e influência em torno de si e começou a jogar. E não só perdeu seu poder, mas também perdeu dinheiro. Não é melhor manter-se na presença eu sou do que em um canal de jogo? É lógico, se você se mantém na presença eu sou, você vai ser abundante dentro de qualquer área da sua vida, inclusive financeira. Qualquer coisa que atraia a vossa atenção é uma atividade sutil do externo para vos arrancar a liberdade. Então, qualquer influência externa, se você tirar a atenção do seu poder interno, do seu eu sou, né, do seu canal, você acaba realmente perdendo a sua liberdade, porque você acaba perdendo o seu livre-arbítrio. Você acaba fazendo escolhas inconscientes de forma errada. Para obter liberdade financeira, olha aqui, olha. Aqui ele deixou uma afirmação para que você tenha liberdade financeira. Então anota aí. Eu sou
as riquezas de Deus Criador, fluindo para as minhas mãos e meu uso, que nada pode deter. Eu sou as riquezas de meu Deus Criador, fluindo para as minhas mãos e meu uso, que nada pode deter. Eu sou as riquezas de Deus Criador, fluindo para as minhas mãos e meu uso, que nada pode deter. Eu costumo utilizar a seguinte afirmação, né? Como eu falei, eu sempre gosto de começar, eu sou, né, vida e ressurreição. Eu sou o poder divino em ação. Eu sou a prosperidade e a abundância atuando em todas as minhas áreas, principalmente na minha área financeira e profissional. Eu uso essa afirmação normalmente de manhã. Quando eu acordo, eu costumo rezar 3 Ave Marias para ancorar minha energia e depois eu faço meus agradecimentos por mais um dia de trabalho, pela minha família, eu agradeço e depois eu uso as afirmações que eu quero ao longo daquele dia. Então é essa afirmação que eu uso quando eu sinto que alguma coisa abalou ou a área financeira, ou minha área profissional, né, alguma insegurança tá batendo. Então assim, automaticamente quando eu observo isso, eu já viro essa chave, tá? E é impressionante como, pra mim pelo menos, o resultado já vem muito rápido. Dizer frequentemente, aqui ele traz outra afirmação, tá? Pra gente repetir também frequentemente. A presença eu sou governa todo o canal que existe em manifestação. A presença eu sou governa todo o canal que existe em manifestação. A presença eu sou governa todo o canal que existe em manifestação. Então ele fala pra gente também repetir isso frequentemente. Como a gente já viu, existem milhares de afirmações que Saint Germain, né, nos apresenta aqui nesse livro para várias situações. Eu tive o trabalho, logo no início, quando comecei a ler o livro, de anotar todas as afirmações e depois eu fui selecionando as afirmações que eu gostaria de usar para aquele momento da minha vida. E depois, com o tempo de tanto praticar, eu comecei a criar as minhas mesmas. Então, assim, eu sugiro que você também vá anotando as afirmações, que você se identifique e que você tenha isso perto de você, né? Eu sempre coloco assim, ela já impressa, para que em qualquer momento na minha vida, se eu observar que eu preciso estar utilizando algum tipo de afirmação e eu não estou conseguindo criar uma afirmação para mim, eu já olho alguma que já exista, que ele já tenha nos ensinado, para que eu possa utilizar para aquele momento específico. Experiência de um estudante. Ele vai contar agora aqui a experiência de um estudante. O estudante havia visto e ouvido uma explosão de luz, enquanto o corpo físico dormia. Se tivesse dito conscientemente ao ver a explosão, absorvo em minha mente, em meu corpo, a força da explosão de luz, ele teria recebido seus benefícios. Em tais circunstâncias, o importante é que o estudante permaneça em alerta, né? Se observando, consciente, para que em toda manifestação esteja consciente de que está absorvendo seu poder. Alegrai-vos, porque o poderoso poder da presença eu sou, atuando, vos dá sua força e poder. Então a gente precisa utilizar todo esse poder do eu sou
de uma forma tranquila, alegre, suave, para que esse poder, né, e essa nossa força se mantenha ativa. E é preciso que a gente use ela conscientemente. Ordenai a memória exterior que retenha e traga à consciência externa tudo o que desejais saber. Olha o que ele está falando. Ordenai a memória exterior que retenha e traga à consciência externa tudo o que desejais saber. Você pode até criar. Eu sou o poder divino em ação, que ordenando a memória exterior que retenha e traga à consciência externa tudo o que eu desejo saber. Você pode já aqui, ó, através desse parágrafo, já criar uma afirmação. Eu sou o poder divino em ação, ordenando a minha memória exterior que retenha e traga à consciência externa tudo o que eu desejo saber. Quando usais a presença eu sou, colocai a lei em movimento e ela não pode falhar. Deus Criador atua somente através da consciência dos indivíduos. Se fosse de outra maneira, ele não os teria aqui. Deus Criador só pode atuar no mundo físico através de suas individualizações. E toda a natureza também está governada pela inteligência individual. O solo, as plantas, tudo. Então Deus Criador ele só pode, né, atuar em cada um de nós através da nossa consciência individual. Então ele só pode entrar no nosso mundo físico através da nossa consciência individual. Se você for estudar espiritismo, né, Kardec, ele vai falar sobre isso, né? Os espíritos, eles usam o nosso ectoplasma através dos... Nós todos somos médicos, alguns mais desenvolvidos do que outros, mas alguns são doadores de ectoplasmas. Eles não têm a mediunidade tão trabalhada ainda, vamos colocar assim. Então, ele acaba liberando esse ectoplasma. E é através desse ectoplasma que os nossos irmãos podem se manifestar. Então, isso já foi explicado, né, várias vezes aí através da materialização, né, que os espíritos conseguem colocar aqui na matéria pra gente, que se dá através desse nosso ectoplasma. Então ele tá falando que ele só pode atuar dentro do nosso mundo físico através da nossa consciência, através, né, de cada indivíduo. Então você vê, né, que é você que acaba permitindo coisas boas e coisas ruins, né, acontecendo ao seu redor e também na sua vida. Pessoas que bebem muito, pessoas que são viciadas, eles acabam tendo uma baixa energia e, como todos nós, liberando esse ectoplasma, muitas das vezes alguns irmãos inferiores acabam se aproximando porque ele vê uma abertura, um canal para estar se alimentando, né, daquele vício e acaba influenciando de forma negativa ainda mais aquela pessoa. Vale a pena buscar conhecimento, estudar, porque você vai vendo que uma informação vai complementando a outra. Então você vai tendo uma compreensão melhor como nada é por acaso, como é que tudo funciona e como é que a gente pode trabalhar isso, né, ao nosso redor, dentro de nós, assumindo nossas responsabilidades, fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio, com escolhas mais conscientes, sabendo as consequências. Enfim, vamos lá. Toda a força e energia que se necessita para um dado propósito estão onipresentes
quando são liberadas pela presença Eu Sou. Portanto, através do uso da presença Eu Sou, podeis liberar poder do qual não tendes nenhuma ideia. A gente é tão poderoso e a gente não faz ideia desse nosso poder, que às vezes a gente pode acabar fazendo coisas que a gente não imagina. Então é isso que ele está falando aqui. Toda a força e energia que necessita para um dado propósito estão onipresentes quando são liberadas pela presença Eu Sou. Olha o seu poder, olha a força que está dentro de você. Portanto, através do uso da presença Eu Sou, podeis liberar poder do qual não tendes nenhuma ideia. Durante a guerra de 1914 a 1918, quando Foch disse "não passarão", ele liberou o poder através do qual o decreto foi cumprido. Ele estivera rezando por mais de 1 hora e, ao sair, estava tão carregado com essa energia que, quando emitiu a ordem, esta se converteu na presença governante, nas condições atmosféricas ao seu redor, e Deus, Criador, atuou. Então ele está dando aqui um exemplo, né, quando Foch utilizou nessa guerra, né, o decreto "não passarão". E Júlio César também utilizou de um decreto para que ele vencesse, né, na época de Roma, 47 anos de Cristo, exatamente a derrota dos seus inimigos. E depois ele criou aquela frase, né, vim e venci. E foi exatamente através de uma afirmação, né? Ele ordenou, ele decretou a vitória dele ali, e ele manifestou aquilo, e depois ele soltou essa frase para mostrar a Roma, né, os seus inimigos também, que ele viu, eu vi, vim e venci. Bom, mas voltando aqui, as palavras "não passarão" formam um decreto. Este é dinâmico, poderoso e libera tremendo poder. Somente há um poder que atua. Dai-lhe plena liberdade. Permanecei com ele e deixai que ele atue. Mantende-vos nele e com ele. A gente deve se manter com ele, nele e com ele. Não há nenhum outro poder para atuar. Disso resulta um progresso contínuo, como a neve que desce da montanha. Vós avançais firmemente e ides conquistando uma energia contra a qual nada pode prevalecer. E um impulso, um poder e um infalível meio de realizar todas as coisas boas. Este é o único caminho para o domínio permanente. Então ele está falando que esse é o único caminho para que a gente possa realmente alcançar tudo aquilo que a gente necessita, tá? É a gente trabalhar o poder dentro da gente, que é o único poder que existe, e que é através desse poder que, conscientemente ou inconscientemente, você acaba manifestando coisas boas e ruins, tá? Para a limpeza, aí ele vai dar aqui uma afirmação para que a gente possa usar para nossa limpeza. Eu sou a presença aqui que mantém minha roupa e lar imaculadamente limpos. Eu sou a presença aqui que mantém minha roupa e lar imaculadamente limpos. Eu sou a presença aqui que mantém minha roupa e lar imaculadamente limpos.
tá bom? Depois de certo tempo, a força se torna tão poderosa que consome ou repele instantaneamente qualquer coisa indesejável. Quanto mais conscientemente atueis sobre uma coisa, mais concentrada ela se torna. Viu? Perseverança. Quando dizeis a presença que eu sou, carrega esta coisa com amor, energia e poder. Então, toda vez que você usa a presença eu sou, você carrega a energia do amor, a própria energia e o poder, e etc. E assim você podeis carregar a água tão poderosamente que está férvera, com o poder da energia ali concentrada. Não deixeis que coisa alguma em vossa mente duvide se a ordem funciona ou não. Isso é importantíssimo. Não deixeis que coisa alguma em vossa mente duvide se a ordem funciona ou não. Cada vez que ordenais, dizei: eu sei que a minha ordem está atuando com todo o poder. Então, toda vez que você fizer uma afirmação, toda vez que você ordenar, utilizar o seu eu sou, o seu poder interno, ele está dizendo que você pode usar essa frase para manter a sua ordem firme. Eu sei que a minha ordem está atuando com todo o poder. Eu sei que a minha ordem está atuando com todo o poder. Deveis saber que o eu sou significa o que o eu sou é para vós e o que o eu sou pode fazer. Então, assim, e quando ele fala que deveis saber, é que você precisa ter consciência o que o eu sou significa para você. O que o eu sou significa para você? O que o eu sou é para vós? O que o eu sou pode fazer? Então, quando você tem consciência clara do que o eu sou é para você, do que ela significa, do que ela representa e do que ela pode fazer, mais você se alimenta desse eu sou, mais você aceita e acredita que ela existe dentro de você. Então, é lógico, quanto mais conhecimento a gente tem sobre uma determinada coisa, mais segurança você tem para você poder utilizá-la, correto? Mais segurança você tem para poder falar sobre ela. Então, quanto mais clareza você tem, mais conhecimento você tem sobre o seu eu sou, mais segurança você vai ter quando você utilizá-la. Então, quando você decretar, você falar, usar uma afirmação, então você vai estar ali inteiro colocando a sua verdade. Então, ela vai fluir, ela vai se manifestar. Compreendei isto e prossegui com determinação inabalável. Dentro de vós está a força e o poder para isto. E se vós vos mantiverdes dentro desta poderosa presença eu sou, grande assistência vos será dada. Bom, e aqui a gente finaliza o capítulo 15. O vídeo já está bem longo, então, na verdade, eu vou agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Eu espero realmente que as afirmações trazidas agora pelo capítulo 15 te ajude a ancorar mais ainda o seu poder do seu eu sou, para que você consiga materializar, sabe, manifestar a sua cura, o seu autoconhecimento pessoal e também espiritual, para que você possa estar se aperfeiçoando, estar se transformando para o seu bem, principalmente para um bem maior, para que juntos nós sejamos realmente mais fortes e para que essa transição planetária possamos em breve também nos encontrar numa próxima encarnação, não
dentro de provas e expiações, mas sim dentro de algo mais leve para todos nós. E isso só depende de cada um. Isso só depende da sua busca interior.